Boa tarde a todos, bem-vindos ao evento As Três Cidades Criativas da Unesco, do território da Rede Cultura 2027, uma conversa em que teremos a oportunidade de ouvir Carla Pinho, em representação de Óbidos, Celeste Afonso, em representação de Leiria e José Antunes, em representação das Caldas da Rainha. Começaríamos então porque estamos em Óbidos, precisamente por falar um bocadinho aqui com a Carla e perguntar-lhe qual é a característica distintiva deste projeto Óbidos, Cidade Criativa da Literatura. Boa tarde. Antes de mais, quero dar as boas-vindas a Óbidos. É uma honra para nós receber-vos. Alexandra, as características deste projeto alicerçam-se não só em Óbidos como Cidade Criativa da Literatura, mas numa anterior estratégia, que é a Óbidos Vila Literária. Esta estratégia teve início em 2011, com a necessidade de reabilitar alguns espaços e alguns edifícios dentro do centro histórico. Portanto, eu julgo que uma das nossas principais características tem a ver com a reutilização de antigos espaços que nada tinham a ver com as utilizações atuais. Por exemplo, a igreja onde nós estamos, que já não está ao culto há muitos anos, desde os anos 80, a Igreja de Santiago, foi transformada e abriu em 2013 como uma livraria, foi a nossa primeira livraria. Esse é o principal aspecto, ou seja, a colocação de espaços ligados à literatura em locais inusitados, em locais diferentes. Temos uma livraria, por exemplo, no antigo quartel dos bombeiros, ou seja, houve uma revitalização de todo o centro histórico ligado à questão da literatura. Por outro lado, há uma forte ligação à comunidade e aos recursos endógenos, ou seja, valorizamos muito o património imaterial, as nossas tradições, os nossos saberes são agregados nesta estratégia. Para nós não faz sentido uma estratégia literária se não for alicerçada na comunidade e principalmente na comunidade educativa. Muito bem. Eu aproveitava o facto de ter falado nas tradições para passar a palavra ao José Antunes, que há pouco esqueci-me de referir, portanto, a Carla está aqui naturalmente em representação do município e o José Antunes em representação da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, também na qualidade de também diretor do Centro de Artes. Perguntava-lhe, falando em tradições, é inegável que as Caldas da Rainha têm uma tradição de 5 séculos na área, portanto, da cerâmica. Essa foi uma característica importante para conseguirem capitalizar esta candidatura e de alguma forma fortalecê-la? Sim, eu, em primeiro lugar agradecer o convite que me foi endereçado e agradecer aqui à Câmara Municipal de Óbidos por nos estar a receber desta forma extraordinária. Respondendo à sua pergunta, Alexandra, claro que sim, esta tradição de 5 séculos exprime-se numa multitude de naturezas. Se por um lado temos a primeira digamos, cerâmica que hoje em dia temos nos museus e felizmente temos museus que albergam coleções importantes também nessa área e inclusivamente também o património no espaço público. Mas a cerâmica, ao longo destes 500 anos, teve múltiplas inovações, teve fases de crise e teve fases de prosperidade. E, se bem que essa é uma das características importantes, portanto, o nosso legado histórico, como é evidente, queremos transmitir para o futuro, e essa é uma das características e das vontades que, digamos, dirigiram a nossa candidatura, é conseguir transportar este legado para o futuro, numa altura de tumultos e de crises e de incerteza, mas a cerâmica tem-se provado sempre resiliente. Cerâmica é igual à cultura humana, é exatamente isto que se pode dizer. Vem desde os confins da história e certamente nos há de acompanhar durante a nossa existência. Caldas da Rainha, como bem disse, tem essa atividade contínua de 5 séculos e nos últimos anos
teve também, digamos, uma importância acrescida pelo facto, os últimos anos, e estou a falar, mas se calhar no último século, com a presença de fábricas importantes, de nomes e de artistas extraordinários. Estou-me a recordar, por exemplo, Manuel Mafra, Bordal Pinheiro, ou mais recentemente agora Ferreira da Silva, e fábricas como a Secla, já entretanto extinta, e que a Câmara Municipal também tem a coleção, ou a Bordal Pinheiro, que está em plena elaboração, e, portanto, a nossa realidade desse património material e imaterial relacionado com a cerâmica perpassa praticamente todos os setores de atividade e tem uma escala de valor que vai desde a matéria-prima até ao produto, digamos, turístico das pessoas que procuram a cidade por via, digamos, desse extraordinário legado que nos foi passado ao longo destas gerações. Muito bem. No caso de Leiria, Celeste Afonso, e enquanto interlocutora desta candidatura, portanto com a Unesco, perguntava-lhe, e falando aqui também em tradições, usando este ponto entre as três candidaturas, Leiria também é uma cidade com bastante tradição na área da música. Sim. Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigada ao Óbidos por nos receber. Muito obrigada à Rede Cultura porque está a permitir que pela primeira vez as três cidades estejam presencialmente juntas. Já tínhamos estado juntos via Zoom, na rede das cidades criativas portuguesas, mas é o nosso primeiro encontro, portanto, obrigada à Rede Cultura 2027 por isso. É um momento histórico. Relativamente à pergunta que a Alexandra me coloca, nós em Leiria, enquanto Leiria cidade criativa da música, nós podemos se calhar pensar em três momentos importantes, isto pegando na sua ideia de tradição e de passado. Nós costumamos dizer um pouco de forma lírica, mas que é real, que Leiria é cidade criativa desde Dom Dinis. Dom Dinis, com as cantigas de amigo e com a sua capacidade de fazer futuro, ao plantar o Pinhal de Leiria, aquele que viria a ser a madeira para a primeira circunnavegação, a sua capacidade de criar o futuro, costumamos dizer que isso está enraizado no leiriense. E o leiriense é criativo, tem no seu ADN essa sua capacidade não só de se inventar, a sensibilidade para as artes e a sensibilidade para fazer acontecer. Portanto, podemos pegar em três momentos. O primeiro momento, de forma romântica, porque quando pensamos numa candidatura a nível mundial, é sempre bom que tenhamos um pouco de romantismo. Óbidos tem o romantismo do seu castelo, Leiria tem o romantismo do seu castelo também e do seu rei trovador. Mas, se avançarmos na história, nós tivemos outros momentos muito importantes. Por exemplo, nos finais do século XVIII, o Teatro Dona Maria Pia foi um importante espaço cultural em Leiria. Aliás, as grandes produções, elas passavam nas grandes salas europeias e passavam por Leiria. Depois, se avançarmos um pouco no tempo, vamos ter a Dona Carlota Tinoco, que foi uma senhora extraordinária, extremamente importante também na vida cultural leiriense. Eu estou aqui a fazer alguns lapsos, propositadamente, mas em todo o tempo nós tivemos sempre esta capacidade criativa e muito ligada à música. Nessa altura, com Carlota Tinoco, também, simultaneamente, temos as bandas filarmónicas a iniciarem-se. O movimento das bandas filarmónicas em Leiria, com quase todas centenárias, 11 bandas filarmónicas, é um movimento muito, muito importante, porque aquilo a que nós assistimos hoje, este boom, este hub cultural da música pop, da música rock, da música clássica, tem muito a ver com todo este contacto que todas as crianças, todos os jovens de Leiria tiveram com a banda filarmónica e com a música e que não desligaram, depois acabam por continuar nessa sensibilidade musical e artística. No entanto, à semelhança do que acontece com Óbidos e com Caldas, não nos podemos ficar pela música. Leiria teve a sua designação de cidade criativa da música, porque é de facto mais forte na música, mas temos áreas como o cinema, com a Leiria Film Fest, com o Mimo, temos áreas com a literatura, nós temos um conjunto de eventos que marcaram esta designação. Nos últimos anos, para terminar, Alexandra, peço desculpa, nos últimos anos, e já porque fiz este marco de tempos, nos últimos anos, inícios do século XX, do século XXI até agora, sobretudo nos últimos 15 anos, há uma movida muito grande em Leiria, uma movida cultural fortíssima. E isso deve-se
a projetos completamente inovadores, Ópera na Prisão, agora com o seu upgrade para Traction, com o Aqui Contigo, com Leiria Film Fest, como já referi, a Música na Cidade, enfim, um conjunto de projetos que acontecem também por um outro aspecto, e termino com isso, que é, se por um lado nós temos todo um ambiente que propicia a cultura, em que as pessoas têm vontade, estão disponíveis para consumir cultura e para fazer cultura. Por outro lado, nós temos uma Câmara Municipal muito atenta, que de facto possibilita que isso aconteça. Quase todos os projetos são apoiados pelo município e depois temos aquilo que acontece hoje, que é todos os dias há música, há festa, há cultura em Leiria. Quando se fala em grandes eventos, obviamente pensamos também logo em Óbidos, não é? É uma vila que, de alguma forma, passou a assumir um protagonismo no país, precisamente pela dinamização de uma série de eventos. Estamos a falar desde o Festival de Chocolate, que toda a gente conhece, como eventos como a Feira Medieval, chegou a haver o Festival de Ópera, portanto, ou seja, eventos que efetivamente muito mobilizadores e que de alguma forma colocaram Óbidos no mapa. Eu perguntava se esta vertente também dos grandes eventos foi fundamental ou é fundamental para a vossa estratégia como cidade criativa na área literária. Não falei, peço desculpa, não falei no Fólio, nem no Latitudes, agora mais recentes. Mas tem uma vertente literária completamente, ou seja, são completamente diferentes dos eventos que estava a referir inicialmente. Há cerca de 20 anos atrás, Óbidos era conhecido, 25 anos, Óbidos era conhecido quase exclusivamente pelo seu património histórico, pelo castelo, pela bonita vila, pela vivência que aqui apresentávamos. Portanto, sempre fomos uma vila muito turística, mas eram estes os atributos, não é? Eram questões de património muito importantes. Em determinada altura houve a necessidade de esbater a sazonalidade turística e o município apostou efetivamente na organização dos eventos que referiu. Não tínhamos qualquer ligação ao chocolate, tratou-se efetivamente de um produto novo, na altura bastante inovador, portanto reinventou-se, não é? A vila também se reinventou ao longo dos anos, o mercado medieval com uma ligação histórica mais direta. Mas respondendo à sua pergunta, sim, a questão dos eventos e da organização dos eventos ao longo de determinados anos foi tornando Óbidos ainda mais conhecido e mais protagonista em termos de notícias, em termos de exposição mediática. Foi efetivamente importante na altura para a nossa candidatura porque provou que já tínhamos experiência, uma larga experiência na organização de eventos e na capitalização de mediatismo e que tínhamos essa capacidade de organização. Foi, portanto, importante quando fizemos a candidatura e, efetivamente, depois na organização do Fólio, que é uma organização tripartida entre o município, a Sociedade Vila Literária e a Óbidos Criativa, que é a empresa municipal que é responsável pela organização da maioria dos eventos que se realizam em Óbidos. Okay, muito bem. Relativamente a Caldas da Rainha, eu penso que muitas vezes a imagem que as pessoas têm é que é uma cidade forte em termos de empresariais na perspectiva da área da cerâmica, não é? Mas também há ali um núcleo de pequenos artesãos que fazem a cerâmica de autor e que de alguma forma criam projetos distintivos. Como é que vocês conciliam estas duas vertentes dentro da Caldas da Rainha, cidade de cerâmica? Uma boa pergunta, Alexandre. Os nomes, as individualidades têm sempre esse lado de rebocar, digamos, uma ideia e uma ideia que as pessoas transportam para os objetos. Se não pensemos, por exemplo, em Bordal Pinheiro, é um nome que dá nome à fábrica também, mas é sobretudo essa grande personalidade, digamos assim, essa grande personagem da história portuguesa que nos faz evocar, digamos, um imaginário de uma cerâmica, neste caso, naturalista, cariz naturalista, já fazendo parte da nossa tradição. Um fator fundamental nos dias que ocorrem também é o facto de
termos tido a boa aventura de ter uma escola de arte e design, que faz parte do Instituto Politécnico de Leiria, e que nos trouxe um aporte extraordinário de criatividade. É isso que estamos a falar, é de criatividade. Os campos, no nosso caso, com as minhas colegas de painel, mas na área da música, outras literatura e outras áreas que existem, no nosso caso, arte popular e artesanato, mas isso são apenas, diria, palavras que criam a percepção de que Caldas da Rainha é para além dos artesãos e dos oleiros, também os designers, os artistas, a comunidade docente que funciona, digamos, em vários graus de ensino aqui na cidade e formativa também, com uma importante instituição como é o Sencal, e também na área do património. Portanto, os nomes são importantes porque muitos deles há uma espécie de uma osmose entre a indústria e os próprios criadores, não é? Bordal Pinheiro era um criador e fundou uma fábrica. Há artistas que trabalharam em fábricas, no caso Ferreira da Silva trabalhou na Secla, trabalhou com a MOL também, trabalhou com fábricas importantes, desenvolveu peças extraordinárias que se tornaram séries. Portanto, onde a criatividade existe, pode ser transportada para depois vários suportes, para escalas diferentes, a escala do ateliê do artista individual ou do artista do pequeno ateliê ou da fábrica. E, portanto, o que nos importa a nós é ter os criadores e que eles, felizmente, é uma constante da história da nossa cidade, que ou porque nascem cá ou porque vêm cá parar, temos tido, de facto, artistas extraordinários, não apenas na área da cerâmica, mas na área da pintura, da escultura e das artes plásticas em geral. Portanto, diria que sim, diria que os ceramistas, os artesãos, os oleiros, os artistas, os designers, todos fazem parte, digamos, desta grande família que produz a cerâmica nas Caldas da Rainha e que a tem levado a ser conhecida dentro de portas, e esperando com esta candidatura, com a presença nesta rede extraordinária que junta ao mundo inteiro, que cose o mundo inteiro, digamos assim, nós possamos também dar-nos a conhecer mais vastamente também no espaço internacional e com isso dar reconhecimento à nossa cerâmica, aos nossos autores e ao nosso património cultural, ao fim e ao cabo. Celeste Afonso, acho que era oportuno perguntar-lhe, no caso de Leiria também é uma grande heterogeneidade na área da música, portanto falava há bocadinho nas bandas filarmónicas, mas estamos a falar de festivais mais eruditos, estamos a falar de eventos alternativos, portanto Leiria oferece uma panóplia muito diversa na área da música. É possível conciliar todas estas vertentes debaixo desta designação de cidade criativa? É possível e é desejável. Quando nós falamos hoje em dia em cidades criativas, cada vez mais estamos a distanciar-nos daquilo que o Richard Florida apresentou como cidades criativas. Já não estamos a falar dos 3Ts, não é por aí que estamos. Estamos no conceito do Charles Landry, do Matarazzo, do Tom Fleming, enquanto cidades transversais. O Charles Landry é ele que começa com aquela ideia de uma cidade criativa, é uma cidade feita de todos, com todos e para todos. Hoje em dia isto está na boca de todos nós, mas esta é a essência de uma cidade criativa. Ora, com isto o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que uma cidade criativa ela é, sobretudo, uma cidade transversal, da economia à cultura, à área social, à área ambiental. Aliás, uma cidade criativa ela deve ter a criatividade como forma de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, todos os nossos eventos na área da música, eles são importantes, foram importantes para a candidatura e são importantes para a Leiria enquanto cidade criativa da música, mas eles têm e estão a fazê-lo de se cruzar, de ser transversais à dança. Leiria tem também uma forte presença na dança, quer na dança clássica com as escolas de dança como a Escola de Dança Andrela ou o Metadança dentro do contemporâneo, ou quando nós estamos a pensar, por exemplo, num evento único como é o Entre Muralhas, ou quando estamos a pensar
E pegando aqui no que o José disse, quando estamos a pegar na cerâmica, quando estamos a pegar no artesanato, quando estamos a valorizar cada um dos nossos ativos, nós estamos efetivamente a fazer uma cidade criativa. Porque a cidade criativa é aquela que reconhece as pessoas como o seu principal património, como o seu principal recurso. Ora, quando nós valorizamos cada uma das pessoas, quando nós permitimos que cada pessoa potencie o seu projeto, se transforme e seja transformadora, nós estamos a ir ao encontro do principal objetivo de uma cidade criativa. Mas eu julgo que me perdi na sua pergunta. Acho que foi ao encontro do que se pretendia. Falou na questão da transformação e eu perguntava à Carla Pinho se efetivamente aquela vossa ideia inicial, que era, portanto, através da criação portanto, desta ligação mais forte à área da literatura, se efetivamente conseguiram de alguma forma contribuir para a regeneração da zona histórica, portanto partindo de um evento ou de um conceito mais específico ligado à literatura, se conseguiram efetivamente dar esse impulso e regenerar de alguma forma Óbidos do ponto de vista urbanístico e de alguma forma contribuir também para atrair outro tipo de público. Atrair outro tipo de público e não só. Houve uma mobilização também junto do setor privado, ou seja, houve uma reabilitação, uma regeneração do centro histórico. Quando passeamos pelas ruas de Óbidos, conseguimos observar que não só os espaços públicos, como a rede de museus e galerias, que têm pequenas livrarias ligadas sempre à temática do espaço onde estão inseridos, como as grandes livrarias como esta, como a do Mercado, como a da Adega. Observamos também muitos espaços privados, sejam cafés, sejam restaurantes, sejam hotéis, unidades de alojamento local, que se transformaram e entraram nesta dinâmica da literatura. Portanto, de facto, houve uma transformação muito grande na essência do centro histórico, preservando sempre as linhas e o nosso património, mas em termos de essência e de vivência, sim, houve de facto uma grande transformação. Tem-se espalhado ao longo dos anos também pelo território em termos de concelho, com pequenas livrarias em juntas de freguesia, em outros espaços também privados, nas escolas, e no fundo é este o caminho que nós queremos fazer e que estamos a trabalhar, é que a literatura entre e se espalhe por todo o território, ou seja, que não fique só aqui no centro histórico, porque o nosso objetivo é o envolvimento da comunidade e nesse sentido temos apoiado muitos livros da comunidade local. No ano passado apresentámos alguns no Fólio. Temos alguns projetos que apoiam os escritores, não só de Óbidos, mas da região, e isso para nós é muito importante. Perguntava eu se o vosso objetivo também é de alguma forma, portanto, massificar quase a cultura, a literatura, se tem expectativas que isso contribua para terem cidadãos mais críticos, mais bem informados, mais letrados, mais cultos de alguma forma. Um dos nossos objetivos, ou a nossa missão enquanto cidade criativa da literatura, e porque somos a única portuguesa e a única de língua portuguesa na rede, somos 39 cidades da literatura, somos a única de língua portuguesa, que nos faz estar em minoria naquela rede, mas faz-nos ter uma missão ainda maior, que é de divulgação da língua e dos nossos autores. O que falava em termos eu acho que acaba por ser um sonho, aquilo que dizia, que é termos cidadãos que leiam mais, que tenham um melhor e mais acesso à cultura, a cultura que deve ser encarada, na minha opinião, como um bem de primeira necessidade. É um dos nossos objetivos e acho que temos que começar pelos mais pequenos e pelas escolas. E nesse sentido nós temos feito um trabalho com o Serviço de Educação do município e com o agrupamento muito importante, em que envolvemos a comunidade escolar. Lançámos já vários livros feitos pelos próprios alunos. O ano passado tivemos um projeto muito interessante no âmbito da Fábrica da Criatividade, um projeto que se chama A Casa,
em que lançámos um livro de poesia feito entre os alunos de uma turma de um dos complexos com os avós. E, portanto, houve aqui uma parceria com as escolas na qual surgiu um produto muito interessante, não só o livro enquanto elemento, mas todo o processo criativo e da realização dos poemas, de levar os mais velhos, entre aspas, à escola, foi tudo isso um processo muito interessante e enriquecedor. Muito bem. O Centro nos perguntava-lhe, porque estamos a falar nas escolas, no vosso caso concreto também tem um parceiro, que é a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, integrada no Instituto Politécnico de Leiria, que tem sido um parceiro fundamental, nomeadamente no desenvolvimento do projeto relacionado com a área da sustentabilidade. Quer explicar um bocadinho o que é que tem aí na manga? Sim, posso falar um bocadinho sobre isso. São mais até do que um projeto, mas começava até por dizer que, como todos bem sabemos, todas as redes que estão sediadas na Unesco e de uma forma geral na ONU, digamos, fazem verter, digamos, nos seus princípios os princípios da Agenda 2030 para a sustentabilidade. E, portanto, na nossa rede também são os mesmos princípios que estão, esses mesmos princípios genéricos, adaptados, digamos, às cidades criativas. E, portanto, tendo isso em mente, e porque isso é um dos critérios, digamos, de aceitação das próprias cidades, não é? Na área que nos diz respeito, neste caso da cerâmica em concreto, da arte popular, do artesanato, na produção deste tipo de objetos, deparámos uma das vertentes, e talvez a que possa ter interesse, porque se dirige, digamos, para combater a nossa pegada ecológica, por assim dizer, é a criação, juntamente com um laboratório de investigação de design e artes, que pertence a um laboratório de investigação sediado dentro da ESAD, mas juntando outros parceiros, como o Sencal, por exemplo, de criar uma investigação que permita solucionar um problema que nós verificámos quando inquirimos os nossos artesãos, os nossos artistas, dos principais problemas com que se defrontavam. E um dos principais problemas que eles assinalaram foi a questão dos resíduos associados à produção cerâmica. Estamos a falar, alguns deles extremamente tóxicos, dos vidrados, por exemplo, contêm alguns chumbo ou outros minerais que são tóxicos se colocados, digamos, na cadeia alimentar e para os aquíferos, ainda para mais porque dividimos aqui com Óbidos também uma lagoa extraordinária e não queremos de maneira nenhuma poder danificá-la, e portanto é um assunto que nós temos que trazer. Até porque as fábricas têm legislação de alguma forma que obriga a que façam a reciclagem ou a deposição desses resíduos, mas o pequeno produtor, o pequeno ateliê, não tem acesso, por um lado por economia de escala, não é? Porque não tem essa possibilidade de ter um sítio onde colocar os seus resíduos mais poluentes. E o que nós queremos é ter uma investigação que desenvolva uma solução que permita que esses resíduos sejam colhidos, revalorizados, se possível uma reciclagem, se possível um chamado upcycling, digamos assim, para tornar, digamos, ainda mais valiosos alguns desses resíduos, mas de alguma forma tirando partido do conhecimento que está instalado, dos instrumentos que nós temos, dos investigadores, das pessoas que têm um conhecimento científico e outros técnico, digamos assim, de prática, procurar com eles criar soluções que nos permitam criar aquilo que nós queremos, que é práticas sustentáveis que permitam que os empregos, os objetos sejam vendáveis, não é? Porque hoje em dia, até nós como consumidores, cada vez estamos mais atentos aos objetos que cumprem, não é? Cumprem com aquilo que nós exigimos enquanto cidadãos responsáveis. E, portanto, queremos dar uma solução para esse... E há outros projetos interessantes que podem vir a cumprir também outras funções e que também são parcerias com investigadores que irão dar soluções, digamos assim, umas que têm a ver propriamente com planeamento e criando até regulamentação ou criando livros, códigos de conduta, digamos assim. Tudo isso tem um lado que nós procuraremos desenvolver de forma a criar nestas redes, digamos, de autores e não apenas de autores, mas de técnicos, pessoas associadas à cerâmica possam desenvolver uma atividade cada vez mais sustentável. Muito bem.
Celeste Afonso, falámos do Instituto Politécnico de Leiria, que também é um parceiro neste vosso projeto, assim como naturalmente escolas de música, associações, etc, etc. Perguntava-lhe se tem algum projeto. Eu creio que havia intenção, ou gostariam, que houvesse uma ligação maior do Instituto Politécnico à área da música, creio que se chegou a falar nisso. Como é que está esse processo? Esse é um sonho nosso, é uma ambição nossa, é uma ambição dos leirienses, é uma ambição do próprio Politécnico. Ou seja, que haja de novo o curso de música no Politécnico de Leiria. Julgo que é disso que me está a falar. Neste momento, quando perguntamos como estão as coisas, fica sempre difícil responder. Tivemos 3 meses em que tudo parou e não sabemos muito bem como está. Sei que está a ser novamente equacionado o curso de música no Instituto Politécnico. No entanto, ligados à educação, também a nossa candidatura, ela também se focou por aí. Portanto, a educação é extremamente importante. Quando nós estamos a falar numa cidade criativa, não podemos esquecer os jovens, mas não podemos esquecer os jovens não é enquanto formação de públicos, não é nada disso. Não podemos esquecer os jovens porque eles são aqueles que mais facilmente transformam o lugar e transformam a família. E quando falamos nos jovens, também falamos nos outros menos jovens. Daí que, em termos de educação, o projeto de Leiria, a candidatura de Leiria, privilegiou as bandas filarmónicas. No caso da formação e da educação. Não quer dizer que eu tenha privilegiado enquanto candidatura. Mas enquanto formação e educação, o que nós sentimos, Leiria tem uma responsabilidade para com o país. É o concelho com mais bandas filarmónicas. Além de ser o concelho com mais bandas, porque a quantidade nem sempre é igual à qualidade, mas no caso de Leiria é quantidade e em excelente qualidade. Todas elas centenárias e com uma memória de repertório, uma memória musical, uma memória também de saber fazer, uma memória social que acaba por ser por ter essa responsabilidade para com as outras bandas a nível nacional de poder fazer caminho, como faz caminho, como traça futuro, como consegue ir escrevendo de forma na vanguarda tantos outros projetos, também aqui Leiria apostou nessa estratégia. Com o quê? Vou ser muito breve. Com a possibilidade de haver um curso de formação de músicos de banda filarmónica e que partisse das próprias filarmónicas. Leiria já tem aí uma experiência muito rica, muito forte e com excelentes resultados, porque as bandas filarmónicas associaram-se na Associação das Bandas Filarmónicas, portanto já trabalham em conjunto. Agora, quando nós tentamos rentabilizar recursos, quando tentamos rentabilizar instrumentos, quando tentamos uniformizar a formação, não uniformizar para ela ser igual para todos, mas uniformizar para que possa haver uma avaliação que permita uma acreditação e uma classificação que seja credível, que possa ser certificada, Leiria já estava a fazer esse caminho, já tinha iniciado esse caminho com as suas bandas filarmónicas. Estamos num processo de construção desse curso, estamos com o Ministério da Educação, desde o primeiro momento estivemos com o Ministério da Educação, o Covid também nos parou aqui um bocadinho, portanto este nosso recolhimento parou um bocadinho, até porque este é um ritmo próprio, o ritmo das bandas, o ritmo das reuniões, dos encontros, é um ritmo muito próprio e que estamos a respeitar. Nesta intergeracionalidade das bandas filarmónicas, é muito importante a ideia do mestre e recuperar a ideia do mestre da banda, do mais velho que ensina o mais novo. Estamos aqui também a voltar a valores ancestrais de comunidade, a dar a tal primazia à pessoa, a reconhecer o valor individual de cada um e potenciar esse valor individual de cada um para a transformação do todo. Muito bem. Falou na questão da pandemia, é inevitável que falemos disso, porque eu julgo que criou aqui o impacto em todas as cidades, em todo o país, em todo o mundo, mas efetivamente passava agora a palavra ao José Antunes, porque sei que no caso do projeto das Caldas da Rainha decidiram reformular bastante, ou seja, decidiram repensar um pouco a forma como iriam executar os projetos e adaptá-los a esta nova realidade. Quer partilhar connosco o que é que decidiram fazer? Sim, uma espécie de rescalonamento, digamos assim, o reagendamento, colocar em prioridade aquilo que se calhar noutra altura não seria.
como todos, e nós, portanto, em outubro tivemos essa feliz notícia que íamos integrar a rede e começámos a preparar um programa que iria entrar em vigor no início do ano, na altura dos orçamentos, etc. Portanto, todo esse processo estava praticamente concluído quando aparece, vem esta vaga, este tsunami que nos arrasou totalmente, digamos, a programação que nós, em grande medida, nós tínhamos. E foi necessário adaptar-nos e responder, digamos, ao que as circunstâncias nos exigiam. A ideia de mais clássica sobre a qual nós trabalhávamos, certamente todos nós trabalhámos e todos dentro das redes estávamos a trabalhar, que é a lógica presencial, não é? Das exposições, das conferências, dos workshops, das feiras, tudo isso foi posto em causa e, portanto, no verão estaríamos agora com programas extraordinários, estou certo, todos nós, cheio de público, ainda para mais num Portugal que estourava pelas costuras em turismo, estávamos todos com uma expectativa extraordinária de que isto realmente alavancasse e este grau, digamos, esta pertença a esta comunidade também nos trouxesse esse aporte, digamos, em termos turísticos. Foi preciso fazer marcha atrás e aplicar, digamos, os nossos recursos, que são, por definição, sempre escassos, noutras prioridades e no imediato. A primeira delas é os nossos artesãos, não é? As pessoas que fazem a cerâmica, todos aqueles que fazem a cerâmica, não apenas os que produzem a cerâmica, mas os que a vendam, os que a visitavam, os que abriam portas porque tinham ou estabelecimentos comerciais ou museus com coleções que eram visitáveis. Portanto, toda essa escala de valor associada à cerâmica sofreu um impacto tremendo, não é? Como sofreram na música, como sofreram também a venda dos livros, tudo isso. E, portanto, criámos programas de apoio que irão entrar em vigor agora, finalmente agora, porque houve necessidade de rescalonar tudo isto e pronto, foi um processo também complicado, mas iremos fazer programas de ajuda diretos, digamos, com aquisição direta de peças, por exemplo, esse é um dos programas, mas também indiretos, e isso tem uma segunda, outra dimensão, que é agora apetrechar-nos de instrumentos que nos permitam digitalizar, digamos, o que era antes presencial passa a ser digital. Um pouco aquilo que nós estamos aqui a fazer, certamente noutra época teríamos uma audiência, teríamos um anfiteatro cheio de pessoas para nos ouvir, neste caso estão as pessoas em casa. Portanto, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, às redes sociais, aos sites. No caso, por exemplo, um dos programas que nós vamos tornar... dar-lhe uma outra natureza, que era, tínhamos criado uma loja chamada Molda Concept Store. A Molda, digamos, é a grande atividade pluridisciplinar que nós temos vindo a desenvolver, que integrava todas essas dimensões que eu há pouco falei, e vamos fazê-la online, vamos fazê-la presencialmente na mesma, mas vamos começar a fazê-la também online, para que haja também esse apoio, esse recurso, que é o escoamento dos objetos, que entretanto pararam, e portanto nós só podemos ser uma cidade criativa de artesanato e arte popular se tivermos artesãos e se tivermos pessoas a trabalhar, não é? Portanto, esse é o nosso principal recurso e teremos que atender a ele e teremos que lhe dar, digamos, alguma saída e esperemos que o conseguir fazer de forma a que consigamos mitigar, na medida do possível, digamos, as grandes dificuldades porque agora o setor também está a passar. Carla Pinho, lançava-lhe a mesma pergunta, de que forma é que está a afetar a vossa programação? Obviamente cancelaram eventos, não é? Como é que vocês estão a lidar com esta questão da Covid-19, no sentido de tentar não afetar muito o que tinham previsto fazer? Em termos dos eventos mais ligados à literatura e à cidade criativa, não fizemos nenhum cancelamento direto. Houve de facto esta perspectiva e esta necessidade de passar para o digital. Tivemos experiências até bastante interessantes, por exemplo, com grupos de teatro, num programa que nós lançámos agora no início do ano, que tem a ver com a conceptualização de peças de teatro a partir das memórias e associando a escritores portugueses conhecidos, fazendo aqui com uma dupla missão. Tivemos experiências muito interessantes com, por exemplo, o Grupo Teatro do Olho Marinho, em que passaram tudo para o digital, que era uma coisa que se calhar aqui há 3 ou 4 anos era quase impensável para um grupo de teatro amador a fazer tudo e a ensaiar e a fazer as peças e a gravar tudo via Zoom. E foi possível e têm surgido experiências até bastante interessantes. Portanto, efetivamente, sofremos aqui uma suspensão ou um abrandamento,
mas também vejo isto numa perspectiva positiva, ou seja, são novas oportunidades, são novas formas de fazer as coisas e continuar a fazer, não nos pode parar, é esta a perspectiva. Houve da parte do município vários programas de apoio para os municípios no geral, para o setor empresarial. Na parte cultural, continuamos a apoiar os escritores, continuamos a apoiar os tradutores. Temos alguns que integram, por exemplo, um projeto internacional, que é o projeto CELA. Antecipámos tarefas, antecipámos pagamentos para aqueles que estavam com essa necessidade. Houve esta abertura para as tarefas que tinham de ser feitas, por exemplo, até ao final de setembro, antecipámos para maio, dando aqui algum apoio para aqueles que nesta altura tiveram mais algumas dificuldades, e o setor cultural, infelizmente, é daqueles que é sempre mais afetado e menos apoiado. Portanto, eu encaro isto também de uma forma positiva, acho que deu-nos algumas lições e faz-nos também desafiar um pouco aquilo que era a nossa forma tradicional de pensar, independentemente de toda a dificuldade que isso nos trouxe. Celeste Afonso, não sei se partilha, se também encarou esta fase de pandemia como um novo desafio, pelo menos necessidade de repensar a forma de avançar com a programação. Quando, logo na primeira semana de confinamento, Leiria reagiu imediatamente. Em Leiria, com o município, com a sociedade civil, com os artistas, criámos imediatamente um programa Cultura com C de Casa, em que em três momentos diários e ao longo de 2 meses, agora não me recordo se são 2, são 3, ou que se foram 2, ao longo de 2 meses, diariamente nós tivemos os artistas, os músicos, porque não era apenas da música, tivemos as nossas várias instituições e associações a serem pagas por continuarem ativas, por continuarem a levar a cultura à casa das pessoas. Isto remete-nos para 2 aspectos. Nós consideramos e consideramos desde o primeiro momento que a cultura era um bem essencial. Da mesma forma que o Executivo estava a trabalhar nos vários planos de contingência social, ambiental, a cultura entrou logo nessa fase e foi das primeiras a ter resposta. No entanto, e entre tantas outras coisas, aquilo que veio diretamente do poder central e que Leiria já estava a fazer, no entanto, e porque eu sei que o tempo é curto, vou avançar para este segundo momento. Pareceu-nos a certa altura que todos nós estávamos saturados de ecrã. Acontece que, de repente, nós temos as cidades, temos os artistas, temos os grupos a porem online aquilo que tinham guardado há séculos atrás. Estava gravado, passou a estar online. Eu estou a falar a nível mundial, não estou a falar só em termos de Leiria, obviamente, nem em termos de Portugal. E, de repente, ficámos todos saturados do ecrã e do online. E Leiria, precisamente nesse sentido, enquanto cidade criativa, começou imediatamente neste desassossego a pensar o que é que vamos fazer. Temos de sair da tela, temos de sair do ecrã, o que é que vamos fazer? Nós temos bem presente esta ideia de que a obra de arte, ela necessita do aqui e do agora. Nós estamos a falar do Walter Benjamin, estamos a falar desta ideia de aura. Precisamos da aura. O ecrã traz-nos um pouco. Aquilo não foi feito para ser sentido e vivido através do ecrã. Quando nós hoje pensarmos uma peça que foi criada já para ser transmitida online, com outras circunstâncias, aí sim, aí a criação, ela está no seu Ich et Tunc, o que não acontecia na altura. Então, imediatamente, Leiria começou a pensar uma outra circunstância e mal foi possível, tínhamos na rua o estado de exceção. E o que é o estado de exceção? Uma carrinha que passou a levar também uma outra necessidade diária, um outro bem essencial, que foi a cultura, aos bairros, às ruas, às varandas. Isto passou a ser a nível mundial, as varandas tornaram-se palcos, mas houve a necessidade de irmos imediatamente para a rua, fazer o contraponto com os carros da proteção civil que nos diziam fica em casa, e esse contraponto era ir para a rua e levar a cultura. As pessoas reagiram a
essa iniciativa? Qual tem sido o feedback? Muito bem. É muito emotivo, chega, às vezes ficamos de lágrimas no olho com a reação das pessoas, porque nós não imaginamos, pelo menos nós estamos a viver este momento histórico, não é? Que todos nós estamos a viver. Daqui a muitos anos vão-nos perguntar o que é que fizeste durante o confinamento, tal como perguntamos o que é que fizeste no 25 de Abril. Portanto, estamos de facto a viver um momento histórico e não tínhamos noção, até este momento, do quanto nós precisamos de ver os outros, de estar com os outros e de interagir com eles. Temos consciência que precisamos de abraçar e de tocar. Isso ainda não é possível, mas o estarmos aqui, o podermos ir ao encontro, o criarmos estes encontros era essencial e fundamental. O estado de exceção começou por ir ao encontro das IPSS e dos lares da terceira idade, que era onde esta necessidade se fazia mais sentir. Nós tínhamos conhecimento de alguns lares, de alguns idosos ou de alguns menos jovens que se sentiam abandonados pela própria família, que não tinham consciência do que estava a acontecer. Porque é que a família não os visitava? Isto a nível nacional, não estou a falar apenas de Leiria. Então, quando o estado de exceção vai para a rua e vai levar música, e vai levar teatro, e vai levar alegria, e vai levar cultura às pessoas, diretamente às pessoas, tal como o padeiro durante todo esse tempo foi levar o pão, é isso mesmo, é um estado de exceção dentro desta anormalidade que se instalou. Mas o slogan, ou aquilo que caracteriza a Leiria desde a candidatura e que nós usamos muitas vezes, continuamos a usar no site, é "E toda a cidade é um palco". Ora, Leiria é uma cidade que se oferece em forma de música. Estas duas linhas, elas estão presentes naquilo que foi a nossa forma de repensar a cultura com base na experiência que estávamos a viver. Temos agora todo um programa que vai para a rua, vamos ter uma nova forma de vivermos o espaço público e a cultura vai ser o catalisador para essa nova vivência do espaço público. Presidente, pergunto eu, este foi um momento de paragem para quem está ligado à área do artesanato ou foi um momento de produzir outro tipo de peças, de repensar a forma de trabalhar? Qual é o feedback que tem da parte das pessoas? É de se reinventarem sempre, não é? De parar e desistir, não é? Até porque não se podem dar esse luxo, muitos deles, não é? Vivem o seu ganha-pão e, portanto, embora o horizonte seja um pouco sombrio, sabemos que não há mal que sempre dure, não é? Portanto, estão a fazer, estão a trabalhar, estão a reinventar, estão a fazer peças novas e, se calhar, estes períodos de crise, nós sabemos, isso é recorrente na história da arte e certamente na história da música, na literatura, em todas as manifestações criativas, são períodos normalmente muito fecundos em termos de criatividade e, portanto, neste momento, as coisas ainda não saíram do forno, eu utilizaria essa expressão, mas parece-me que vai resultar em alguma coisa que seja extraordinário, tal como o tempo que estamos a viver. É sempre assim, não vejo porque desta vez vai ser diferente. Os artistas são como uma espécie de um filtro, não é? De um filtro do seu tempo. E eu estou convencido que... e até lançando, digamos, fazendo disto também um apelo, que percebam que quem tem interesse nestas áreas, quem não tem interesse, mas tem sensibilidade para digamos, social e humana, que procure, de facto, estas peças, porque estas peças realmente têm esse atrativo de virem a ser extraordinárias, que possam ir ao encontro dos criadores, que estão a viver realmente passar por dificuldades, que se desinstalem um bocadinho da sua comodidade e que procurem fazer também a sua parte como cidadãos, porque se não formos todos, como dizia um pouco aqui a Celeste ainda há bocadinho, se não formos todos a participar, certamente os artistas não vivem sem público, sejam músicos ou os escritores, os poetas, precisam que alguém os ouça, os veja, os escute. E eu acho que é isso que está a acontecer. Eles estão a trabalhar, estão a fazer trabalhos e esses trabalhos vão refletir este tempo extraordinário e que melhor do que termos depois nas nossas casas, nos sítios que habitamos, digamos, a recordação do lado bom das coisas que aconteceram. Portanto, eu deixava esse convite às pessoas para procurarem, de facto, também participar e partilhar, digamos, o lado bom destes acontecimentos. Carla Pinho, pergunto-lhe se este momento de pandemia também pode vir
a revelar outros momentos criativos na área da literatura, outras perspectivas da vida, eventualmente surgirem obras com componentes diferentes, se calhar mais reflexivas ou de alguma forma que espelhem este período que as pessoas viveram de confinamento e que acabou por, de alguma forma, perturbar sempre, nem que seja por termos sido obrigados a alterar as nossas rotinas. Acredita que pode potenciar o surgimento de outro tipo de obras, de até despertar o interesse pela escrita em algumas pessoas que aproveitaram este momento de recolhimento? Eu acredito que sim, que tal como o colega José estava a falar, é um momento em que estarão os escritores a trabalhar e o processo criativo será obviamente afetado pelos tempos que vivemos. Confesso que não gostaria daqui a uns anos de ver refletida em todas as obras de literatura deste ano a questão da pandemia. Acredito que o processo criativo vai nos levar certamente a reflexões sobre outras questões, não diretamente a pandemia, mas as questões do isolamento, as questões da velhice, outras questões que nos surgiram, que nos fizeram pensar neste tempo em que estivemos em casa. Ou seja, acredito que é um tempo de mudança que vai ser certamente refletido nas práticas culturais, sejam elas a literatura como qualquer outra, mas acredito que o processo criativo será para além da pandemia, ou seja, outros assuntos, outras reflexões, outros modos de escrever e com certeza pessoas que não tinham esse hábito de escrever que o começarão a fazer e o começaram a fazer, certamente recebemos vários textos nesse sentido. Aqui a ideia também, no fundo, é um bocadinho transversal a todas as áreas, é porque as pessoas passaram a dispor, muitas pessoas passaram a dispor de uma coisa que é muito preciosa e que se calhar antes não era muito valorizada, que é o tempo, não é? Houve muitas pessoas que por algum motivo deixaram de trabalhar ou foram obrigadas a trabalhar e que passaram se calhar a ter tempo para fazer uma reflexão sobre a vida e encontrar se calhar outras formas de expressão e até descobrir que gostavam de escrever ou de ser artesãos ou de se dedicarem à música ou desenvolverem essas competências que se calhar estavam ali de alguma forma adormecidas. Também a intenção não era só, portanto agora não vamos esperar que daqui a uns meses as peças sejam todas horrendas e muito de choque, não é? Com certeza que não é? Na área da música, nós também assistimos, na área da música e não só, portanto, pessoas que continuam a produzir, até cada uma a partir às vezes da sua casa e depois fazem os arranjos musicais, não é? Portanto, e nesta altura também tem esse feedback que possa ter acontecido o mesmo em Leiria, pessoas... Nós tivemos logo no início... lançámos um projeto ao nível da rede das cidades criativas da música, We Are Culture, em que pedimos aos músicos para sensibilizarem para ficarem em casa. E fizemos isto em todas as línguas. E convidámos artistas, quer músicos, quer de outras áreas, a fazerem esse apelo. E eles diziam o que é que estavam a fazer. E recordo-me, por exemplo, entre outros, mas Surma, que foi uma das nossas convidadas e que deu voz também a esse projeto, ela dizia como ela se estava a reinventar, não é reinventar no verdadeiro sentido, mas com a capacidade e com o tempo que falou há pouco para ouvir outras coisas, para ver outras coisas, para tentar novas abordagens. Leiria é, de facto, em termos de música, é este laboratório de experimentação e nós sentimos durante este período que houve uma maior capacidade de ousar, de tentar fazer aquilo que já andava ali em ebulição há algum tempo, como alguém dizia no outro dia, já eram pipocas e de repente, de facto, passou a ser uma realidade. Não só entre músicos de Leiria e da região, e nós aqui estamos numa rede Cultura 2027, com 26 municípios, portanto, houve também esta troca e esta capacidade de estreitar laços com esta rede, mas também com a rede a nível mundial. Sei de casos em que começaram a trabalhar online e brevemente vamos ter espetáculos com cruzamentos que resultaram deste tempo mais parado, por assim dizer. Muito bem. Relativamente às 3 candidaturas, Óbidos tem a vantagem, não sei se é uma vantagem, mas começou mais cedo, não é? Portanto, ou seja, neste momento
portanto, foi aprovada em 2015, portanto, já tem 4 anos de experiência face a Caldas da Rainha e a Leiria, e eu pergunto se vocês, já, ao longo deste período, sentiram necessidade de corrigir a trajetória, não sei se têm de cumprir um conjunto de programas especificamente, mas se há essa abertura, se hoje fariam as coisas da mesma forma, ou se esta experiência de 4 anos já vos trouxe novas visões sobre esta área da literatura, novas formas de pensar, se cresceram com este projeto ao longo destes 4 anos? A candidatura, quando é feita, pressupõe um plano de 4 anos, com linhas orientadoras. Obviamente que o projeto vai se readaptando, vai se reorganizando pelo contexto em que se insere, pelas mudanças que são operadas tanto na comunidade como em nós próprios enquanto entidades e, acima de tudo, pela experiência que nós temos tido nestes 4 anos. A rede, e quando falo em rede falo na literatura, é uma rede muito viva, é uma rede com grande troca de experiências, há uma grande interajuda, nós estamos sempre em comunicação, há muitos projetos em comum e isso tem-nos ajudado também a crescer. Essa experiência, essa troca internacional tem-nos trazido projetos novos, tem-nos trazido ideias novas, algumas obviamente que não se aplicam pela dimensão, por exemplo, Barcelona comparado com Óbidos são dimensões completamente distintas, mas há muitos projetos em comum e há muitas parcerias que têm sido desenvolvidas e isso, acima de tudo, traz-nos um conhecimento e um suporte que nos ajuda e que nos tem ajudado a crescer de facto. Tem sido, acima de tudo e na minha opinião, a grande mais-valia de ser uma cidade criativa tem a ver com esta rede de interajuda e troca de experiências. Sempre que uma cidade pensa em lançar um projeto novo, pergunta a todas as outras, já fizeram isto, como é que foi a vossa experiência, o que é que me aconselham? E isto dá-nos alguma segurança quando estamos a implementar projetos novos. E perguntava-lhe também, e coloco esta pergunta à Carla, porque já tem estes 4 anos de experiência, se efetivamente, que impactos é que teve, portanto, o Óbidos Cidade Criativa da Literatura, que impacto é que teve, por exemplo, na economia local, na atração de novos públicos, de novos perfis de turistas? Em termos de turismo, e não sendo uma dos objetivos principais, obviamente que o que se procura é uma diferenciação turística, não a atração de um público de massas, nada disso. O que efetivamente aconteceu foi a atração de um perfil de turista diferente, exatamente porque vem à procura desta vertente dos livros, das livrarias, da literatura. Sim, isso tem-se verificado. E houve, de facto, uma revitalização económica que verificamos pelos projetos novos que têm surgido em Óbidos, pela captação de investidores que vêm à procura deste alicerce, deste suporte nesta designação. Para nós, obviamente, que é um grande prestígio, não é, usar o logotipo, não é? Esta chancela é de facto uma chancela de qualidade. No entanto, é também um grande desafio porque faz-nos ter a grande responsabilidade de continuar a desenvolver projetos e a continuar a colocar a criatividade no centro do nosso processo de desenvolvimento local e, acima de tudo, a fazer sempre mais e melhor. Muito bem. Eu perguntava individualmente também, naturalmente, podemos começar pela Celeste Afonso, relativamente à Leiria, que contributo, e o facto de ser efetivamente uma cidade criativa na área da música, que contributo é que acredita poder dar no âmbito da candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura em 2027? Eu não tenho dúvida que a designação de Leiria enquanto cidade criativa da música é já uma afirmação de um reconhecimento de um estatuto de qualidade que Leiria já está a ter. Por outro lado, esse reconhecimento faz com que os agentes culturais estejam muito mais motivados e mais envolvidos. No entanto, a candidatura de Leiria é a candidatura de Leiria
são 26 municípios. Daí que, mais do que o que é que Leiria, enquanto cidade criativa da música, poderá fazer por esta candidatura, eu julgo que é o que é que nós, enquanto as 3 cidades, poderíamos fazer por esta candidatura. E o que me parece extremamente importante, eu tenho estado sempre a olhar lá para cima, não é porque esteja com torcicolo, é que está lá em cima um projeto lindíssimo, muito bonito, e que tem a ver com tudo isto que estamos a falar. Temos lá em cima a Dona Natália, que é rendeira de Bilros, faz renda de Bilros, mas que é poeta também. E o projeto dela casa as rendas com a poesia. E eu julgo que o que Leiria pode fazer, está também a fazê-lo agora, fazendo estas ramificações. Somos rizoma, somos um rizoma com a cerâmica, com a olaria, com o design, eu julgo que o que nós, enquanto 3 cidades, podemos fazer para contribuir para a candidatura de Leiria e dos restantes municípios à Capital Europeia da Cultura é ajudar naquilo que é o grande desafio destas candidaturas. Quem hoje em dia está a preparar uma candidatura à Capital Europeia ou é Capital Europeia não tem a preocupação de fazer grandes eventos, não é isso que está em causa. A grande preocupação é conseguir chegar a pessoas como a Dona Natália, é conseguir chegar a pessoas como a Dona Helena do Zé Riscado, é conseguir chegar a cada um de todos aqueles que têm de facto valor, que têm um sonho enorme e que depois fazem coisas tão bonitas como, no final, aconselho-vos a ir lá em cima e ver o que ela faz. Eu julgo que o grande contributo destas 3 cidades criativas é conseguir chegar a cada um dos lugares. E, em todo este território, sairmos da grande cidade, sairmos do grande palco e irmos para o lugar, para o terreno, para a quinta e para o quintal. E isso acho que cada um na sua área e na transversalidade das áreas podemos ajudar e podemos ser de facto uma grande mais-valia. É fundamental efetivamente existir esta cooperação para ajudar a capitalizar a candidatura. Sim, sem dúvida. As redes, estamos em vias de construir também uma rede portuguesa de cidades criativas, já existe na prática, embora ainda, digamos, a criar um programa e a desenvolver atividade, face a toda esta realidade nova da pandemia. Mas estarmos digamos, sermos 3 cidades que estão ligadas à candidatura de Leiria, é também ter o mundo interligado connosco. Isso é a grande vantagem, acho eu, que há bocadinho a Carla também sublinhava aqui, que é a capacidade de interajuda. Nós temos uma plataforma que nos permite estar em contacto com todas aquelas coisas que nós já pensámos, mas nunca fizemos, ou aquelas que nunca pensámos fazer e que iremos fazer num futuro próximo. Portanto, isso é um ingrediente que eu acho que é fundamental. Esta multiplicidade de redes mais locais, redes regionais, redes nacionais e redes internacionais, são, digamos, correndo o risco de ficarmos aqui um bocadinho enredados também, às vezes um bocadinho em tanta plataforma, mas eu acho que bem utilizado, eu acho que há todas as razões para que nós, depois deste período, saiamos absolutamente profissionais a trabalhar, digamos assim, em rede, nas plataformas digitais, etc., nesta nova realidade que nos tem permitido. Lá está, um dos benefícios é que tornou-nos um bocadinho mais conscientes de que há mecanismos que nós não utilizávamos e hoje em dia podemos utilizar para facilitar, não precisamos pegar um avião, não é? Podemos fazê-lo, se calhar, com um Zoom, mas eu acho que sim, eu acho que cada qual com a sua especificidade pode contribuir para esse bolo, digamos, total, porque qualquer uma destas áreas criativas e isto já foi também sublinhado, ou na música, mas não vai descurar completamente as artes plásticas, ou o design, ou a literatura. Isto não é, digamos, não se é cidade criativa numa área para que esta área funcione como um eucalipto e mate as outras todas. Pelo contrário, é para fecundar todas as outras. É uma porta, uma espécie de um portal de entrada que permite depois estabelecer parcerias que irão certamente acontecer nestes próximos anos e nas próximas décadas, certamente, de Leiria com Caldas da Rainha, mas também com outras cidades, com Amarante, com Idanha Nova, com todas as cidades que fazem parte, e todas as cidades, um pouco, que à medida que a cidade, que a rede vai crescendo e se vai ampliando e ganhando, digamos, cada vez maior, porque a ideia, no final, é que todas estas cidades obedeçam, digamos, a essas grandes guidelines, não é? Da sustentabilidade, da sã convivência, da paz, não é? Que é uma coisa fundamental. Se nós observarmos
todas estas questões que estão vertidas nestes grandes documentos, sobretudo esta da Agenda 2030, os famosos ODS, né, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são a nossa matéria também de trabalho. Certamente vamos criar também um mundo melhor, que é isso também que nós queremos, através da criatividade e das outras ferramentas que lhes estão associadas. Carla, é possível criar um mundo melhor com o vosso contributo e ajudar a candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura? Claro que sim, acredito plenamente nisso e acho, queria só sublinhar, depois de tudo o que foi dito e que concordo completamente, queria sublinhar que é maravilhoso como este território consegue apresentar três cidades criativas em áreas diferentes. Acho extraordinário a forma como os projetos se têm desenvolvido e, acima de tudo, não só aquilo que nós, em conjunto, porque acredito que o território tem de se unir e será através da partilha e da interajuda de todos estes 26 municípios, não só das três cidades criativas, mas dos 26 municípios, será através da partilha e da ajuda que vamos conseguir contribuir, de facto, de forma muito ativa e positiva para a candidatura e para que Leiria seja, efetivamente, capital da cultura. Por outro lado, acredito que esta candidatura veio também trazer coisas muito positivas para cada um de nós de forma individual e acho que vamos superar as barreiras, se é que ainda havia algumas, de limites dos municípios e trabalhar em conjunto para um bem comum, porque acho que este deve ser sempre a nossa meta enquanto entidades e enquanto indivíduos, trabalhar em conjunto para um bem comum que vai ser efetivamente o nosso bem individual também. Muito bem, resta-me agradecer a vossa presença, esta conversa que foi bastante agradável e desejar que continuem a manter esta designação de cidade criativa nos próximos anos e que ajudem efetivamente a cumprir este designo de Leiria ser uma capital europeia da cultura em 2027. Obrigada pela vossa presença.